Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Vamos lá? Na tela, minha bela e querida e molhada Patos de Minas. Céu nublado, sol escondido, chuva. Tem chuva lá no final do horizonte, ó. Chuvas esparsas na nossa região. O tempo é chuvoso, 25 graus agora, essa é a máxima. A umidade relativa do ar registrada neste momento gira em torno de 86%. Choveu ontem em Patos de Minas 3 milímetros e hoje já choveu 2 milímetros. O nível do rio Paranaíba segue sob controle e está em 4 metros e 77 centímetros. Rio, Paranaíba e Lagamar, também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E para quem participa aqui, nós vamos sortear amanhã uma caixa com produtos da Semil e uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. E amanhã tem música, viu? Amanhã tem Fernando e Eduardo cantando aqui no nosso programa. E para você participar do sorteio é só mandar uma mensagem para cá, para o 99947-4515. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Família de Biá procura por jovem desaparecida desde dezembro do ano passado. Desembargador do TJMG volta atrás em sua própria decisão e restaura a condenação da mãe e do homem acusado de estuprar menina de 12 anos. Estrada intransitável isola a comunidade rural no município de Presidente Olegário. 3 vereadores acionam o Ministério Público por más condições das estradas rurais na região da Prata. E durante coletiva, Falcão fala que se colocou à disposição dos republicanos para ser candidato a governador. Hoje também nós vamos voltar a falar sobre a eleição para a presidência da Copatos. A eleição acontece amanhã, né? Amanhã tem uma assembleia e acontece a eleição e nós estaremos acompanhando tudo de perto aí para você. E no quadro nosso consultório, vamos receber aqui a psicóloga, a doutora Karine, que vem falar sobre transtorno opositivo desafiador, mais conhecido como TOD. Se você tem alguma dúvida, é só mandar a sua pergunta. Manda aí para o nosso WhatsApp, 99947-4515. Está aí na tela da sua televisão, olha. O nosso WhatsApp, você manda a pergunta para cá, a doutora Karine responde para você imediatamente no quadro Nosso Consultório. Combinado? Então vamos lá, vamos começar. Tem muita informação para você, a Ayandra chegando, conferindo aí primeiro a nossa região. Boa tarde para você, Ayandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Muita informação hoje, então a gente já vai para essa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal de Uberlândia. É a Operação Escutum 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no tráfico internacional de drogas. Inclusive, Gui, também tráfico ilegal de armas de fogo e munições de alto potencial lesivo. A informação é que estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária em diferentes municípios de Minas Gerais. A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, deflagrada em outubro de 2024, quando as investigações apontaram aí que o grupo era responsável por trazer do Paraguai armas de fogo de alta potência e longo alcance destinadas à revenda na região do Triângulo Mineiro, em Goiás e em outros estados também, como Rio de Janeiro e Bahia. Com base na análise, então, do material apreendido na fase anterior, a Polícia Federal, então, identificou
neste ano, o núcleo da organização atuando em Uberlândia, com ramificação também na cidade de Ituiutaba e Patrocínio, então chegando próximo aqui da nossa cidade. As investigações indicam que o grupo também estaria envolvido com o tráfico internacional de drogas e com o comércio ilegal de armas de uso restrito. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo e uso restrito ou proibido e também tráfico de drogas. Então a gente segue acompanhando esse fato, até para saber, né, quantos mandados desses que foram expedidos, quantos foram cumpridos. Então a gente segue acompanhando. Agora uma informação, Gui, da difusora lá de Patrocínio, porque uma aeronave teve os pneus estourados na manhã de hoje durante o pouso no aeroporto municipal de Patrocínio. O avião transportava convidados para a inauguração de uma empresa na cidade. Apesar do incidente e dos danos materiais, o comandante conseguiu manter o controle do jato, concluiu a manobra com segurança sem registro de feridos. Devido à posição da aeronave na pista e à necessidade de realização de perícia e limpeza do local, o terminal foi temporariamente fechado para pousos e decolagens. A medida provocou alterações na malha aérea regional e voos com destino a Patrocínio foram redirecionados aqui para Patos de Minas. A ocorrência foi comunicada à Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, lá em Brasília, que deverá coordenar então a investigação para apurar as causas do problema e avaliar as condições da aeronave e da pista no momento do incidente. Até o momento, não tem aí previsão da liberação total das operações no aeroporto de Patrocínio. Então, por enquanto, a informação que a gente tem é que os voos que seriam destinados a Patrocínio estão sendo redirecionados aqui para Patos de Minas por conta desse incidente. A gente também tem informação da Polícia Rodoviária Federal, que recuperou ontem módulos eletrônicos de caminhões furtados na noite de terça-feira. Segundo a corporação, as peças estavam sendo transportadas em um ônibus interestadual com destino a Uberlândia, e a ocorrência teve início após a PRF ter recebido informações da Polícia Militar sobre 2 suspeitos de 23 e 25 anos que teriam furtado então esses componentes na cidade de Salinas, flagrados por câmeras de segurança, e o veículo utilizado no crime foi abordado na BR-251. Os módulos eletrônicos foram localizados no compartimento de bagagens do ônibus de viagem que tinha aí, né, não possui autorização para fazer o transporte de passageiros, então era um ônibus irregular. Além disso, também foram apreendidos uma maleta com ferramenta e 2 celulares. Os suspeitos foram identificados e encaminhados para a delegacia aqui de Patos de Minas, e os passageiros foram deixados em um local seguro e orientados a seguir viagem em linha regular. Então, eles foram obrigados ali a descer do ônibus, né, que era clandestino, e orientados então de que deveriam continuar a viagem em um ônibus regular. Olha só, Gui, também essas imagens impressionantes de um acidente registrado ontem à noite no bairro Nova Floresta, que envolveu um carro e uma moto. Segundo o condutor do carro, um homem de 20 anos, ele seguia pela Alzino Martelo, no sentido Nova Floresta, para o Alto da Colina, quando chegou no cruzamento com a rua Franklin Honório Couto e teve a porta traseira do carro atingida por essa moto. O motociclista, de 18 anos, informou que trafegava realmente pela rua Franklin Honório, no sentido Jardim Aquários para o bairro Nova Floresta, e que ao alcançar o cruzamento, então teria sido surpreendido pelo automóvel. Acontece, Gui, que a gente vê inclusive na imagem lá, vamos voltar naquela imagem e congelar, por favor, Danilo? Lá na frente, na câmera de segurança, a gente vê que tem uma placa de pare. E tem também, segundo a Polícia Militar, a sinalização tanto horizontal quanto vertical. Então, o motociclista, ele desrespeitou a parada obrigatória e aí, então, atingiu o carro. A informação é que ele foi socorrido pelo SAMU com dores pelo corpo, encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. A documentação dos veículos em relação a condutores também estava tudo regular. Mas é um acidente que poderia ter tido maior gravidade. O motociclista foi arremessado, poderia ter se ferido com mais gravidade, e aí mais um acidente aí causado por não observar as regras de segurança do trânsito. Para finalizar minha participação por enquanto, Gui, a gente tem informação de que parte do centro de Patos de Minas ficou sem energia hoje pela manhã. De acordo com a CEMIG, a interrupção foi causada por um pássaro que provocou um curto-circuito na rede elétrica, e ainda conforme a companhia, o serviço foi totalmente restabelecido no fim da manhã de hoje. Então, essas são as primeiras informações da nossa região e também de Patos de Minas.
Minas, e a qualquer momento a gente pode voltar trazendo mais detalhes. Gui. Poxa, ó, ligou, funcionou. Essa do motociclista aí, tá claro, né? O acidente foi causado pelo motociclista. Olha aí as imagens aí. Tem na rua em que está o motociclista, que é a Franklin, né? Rua Franklin, não sei o quê. Franklin. Essa rua, ela tem o sinal de pare. Na horizontal e na vertical. Franklin Honório Couto. Não tem nenhuma desculpa aí. Ele invadiu o sinal de pare, né? Ele ultrapassou o sinal de pare ali, avançou o sinal de pare e não foi surpreendido pelo carro, não. Ele é quem não fez o combinado. Descumpriu, né? A regra. Descumpriu a combina. Que é, hora que tiver o sinal de pare, você para e eu passo. Tá lá no Código de Trânsito. Então, esse aí, a descombina foi do motociclista aí, viu, dona Yara? Você volta a qualquer momento aqui no nosso programa, porque agora é hora de falar da Propé Calçados, né? Vou aqui para Larissa, que já está aqui trazendo... Oi, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar boa tarde, não? Boa tarde, pessoal de casa. Muito bem, não pode esquecer. Nunca. Né? Deixa eu te perguntar, hoje é novidade, lançamento? Novidade e lançamento. Tem produto de novidade e lançamento, inclusive para os pequenos também. Então, diga aí, vamos lá. Pessoal, hoje eu vim começar com essa super novidade que acabou de chegar nas lojas Propé Calçados. Esse é o Corre Max, gente, super confortável, extremamente leve e macio, todo acolchoado por dentro, tá? E o soladinho, gente, não escorrega, extremamente macio e leve, tá? E feminino, temos essa opção da Adidas, gente, o Supernova, tênis exclusivo para quem está mexendo, começando a correr, academia, no dia a dia. Extremamente macio, tá? Amortecimento aqui super macio e soladinho aqui, gente, não escorrega, todo em borracha. Então, ideal para o seu dia a dia. E temos também esse mocassim, olha só para vocês verem esse da pegada, gente, amortecimento em gel, extremamente macio, ó, com elástico aqui para calçar super fácil. Todo em couro, tá? E o solado dele aqui é em EVA, então, gente, extremamente macio, tá? E tem também esse modelinho de sapato feminino, gente, saltinho extremamente confortável, tá? Com soladinho emborrachado, não escorrega. E detalhe aqui, ó, o design dele em dourado, com esse verniz aqui na frente, traz um design mais bonito. Então, extremamente confortável, tá? E tem também esse modelo de rasteira, gente. Palmilha anatômica da Piccadilly, tá? Soladinho, não escorrega. E detalhe em marrom e dourado que tá usando muito. Então esse aqui é ideal pro seu dia a dia. Só colocar o pé e ser feliz. Olha só, gente, vamos falar dos pequenos. Hoje tem 2 modelos da Bibi que acabou de chegar. Tem o feminino com esse design diferente aqui, extremamente macio, tá? Super leve. E detalhe, pessoal, aqui não tem cadastro, é de elástico. Então, extremamente fácil de calçar, os pequenos aí vão amar. E tem também a versão masculina, olha só esse modelo colorido. Tem velcro aqui do lado para facilitar na hora de calçar, soladinho extremamente macio, super confortável. E aqui, ó, não precisa amarrar, é só o velcro, só colocar no pé e tipo assim, é muito fácil de calçar, tá, gente? Passe no das lojas Propé Calçados, Rua dos Caetés, bairro Alvorada, Avenida Brasil, bairro Brasil, e Praça do Mercado Municipal, logo em frente ao posto. Gente, dividimos em até 5 vezes sem juros no cartão ou crediário próprio e entregamos em qualquer lugar da cidade sem comprar taxa de entrega. E vai nas lojas Propé Calçados, ganha abraço aqui no programa. O abraço hoje vai para Maria Luzia no Barreiro, a Lucimar no Jardim Esperança e o João Carlos no centro. É sempre um prazer receber vocês. E você que ainda não foi, passe nas lojas Propé Calçados. E um abraço para você também, Gui. Larissa, para você também. Obrigada. Até mais. Vamos tocando em frente aqui porque uma família de Ibiá está à procura de uma jovem que desapareceu no fim do ano passado. E a gente sabe que é um negócio que desestrutura uma família, né? Um pai, uma mãe, um irmão, qualquer coisa assim. É complicado ter uma pessoa que você não sabe notícia, sumiu, do nada, evaporou. E essa família lá de Ibiá, né, tá... Ibiaí, né, não é de Ibiá, é Ibiaí. Aí até escreveu de novo ali para mim, ó. Ibiaí, né?
essa família está procurando essa moça. E ela pode estar por aqui, pelo Triângulo, pelo Alto Paranaíba, pelo Noroeste de Minas. Põe na tela, vamos ver. Bruna tem 21 anos. Ela morava com o pai em João Pinheiro. Desde 21 de dezembro, Dona Maria não tem notícia da filha. A última notícia que eu soube dela, ela estava em Araxá, Minas Gerais. Aí depois, ela estava com o namorado. Ela pegou e foi para Pará de Minas. Chegou lá, ele largou ela e foi embora. Aí ela pegou, estava indo para Minas. Aí eu fiquei sabendo do paradeiro dela já em Varjão de Minas. Desesperada, a mãe busca informações do paradeiro da Bruna. Vocês podiam me ajudar a encontrar o paradeiro da minha filha, que eu tô preocupado, eu sou mulher doente e tô sem saber o que eu faço. Informações sobre a Bruna podem ser passadas por meio do telefone DDD 38 99955 7112. E se a Bruna estiver aí na nossa área de cobertura, né? Volta para casa, dá notícia para a família aí, porque às vezes é só um desacertozinho, dá notícia, não, tô aqui, tô bem, é porque acaba essa agonia. Se você sabe notícia também, entre em contato aí com a família ou aqui com o nosso departamento de jornalismo, através do 99947-4515. Se chegar uma notícia aqui, a gente toma as devidas providências, né, para encontrar a família. Hora de falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Festival de Lentes Óticas Diniz. Laísa Santos. E aí, Gui? Como vai você? Eu tô muito bem, graças a Deus. Você, como é que você tá? Eu tô lindo. Coisa boa. Maravilhoso. E o pessoal aí de casa, conta aí pra gente também como é que vocês estão. Eu tô uma gracinha. Ó, pra você ver, gente, Verdade. Eu queria, quando eu crescer, eu vou ser assim. Não, fica dura, porque não é fácil, não. Imagino. Vamos lá, o que nós temos hoje aí? Vamos começar mostrando aqui uns modelinhos. Ontem eu trouxe uma opção de armação mais leve, mais suave no rosto, mantendo acetado. Ela lembra bastante. Aí o pessoal gostou muito, eu falei, vou levar mais alguns modelinhos nesse estilo para o pessoal conferir. E com preço maravilhoso, viu, gente? Praticamente o mesmo preço, né? 10 prestaçõezinhas de R$ 29,90. Isso. E você tem um óculos desse aí, uma armação dessa aí, para você colocar o seu óculos de grau. Leve, confortável e com personalidade, olha isso. A armação que eu trouxe ontem, a que eu trouxe ontem, ela tinha o detalhe do degradê. Essa daqui, ela já tem um formato com um leve arredondado embaixo, tá? Então já traz uma proposta aí um pouco mais moderna, dando uma mudada aí no formato da armação e já com a tonalidade toda nesse azulado aí com fundo translúcido. A haste mais fininha, que fica mais delicada, mais suave no rosto. Levíssimo. Bem leve, viu, gente? Passa lá na loja para vocês experimentarem. Outro modelo que eu trouxe, já uma opção aqui, esse material aqui é o aço inoxidável. Já é uma armação, gente, para quem tem alergia do metal, esse material aqui seria uma opção muito bacana para você utilizar, tá? E essa armação já traz também um formato mais moderno. Vocês vão ver que traz esse estilo aí do hexagonal, né? Que realça mais os traços, trazendo aí mais modernidade mesmo para a peça, para quem busca. Né? Fica bem discreto, bem suave no rosto e já não traz aquela seriedade que a armação mais quadradinha traz. Também ficou bom para você mesmo, viu? Tudo fica bom. Na próxima vez que você for fazer um óculos, você pode mudar o estilo aí também, viu? O formato da lente. Pode mudar o formato, viu? Muito bem. E para as mulheres? Para as mulheres, eu trouxe aqui algumas opções também. Vou começar com esse modelo aqui da linha Hit, uma armação com essa tonalidade do degradê. E o pessoal gosta bastante, porque como eu falei ontem para vocês, gente, quando você pega uma armação, mesmo que ela não tenha o detalhe do gatinho, mas tenha a coloração que comece o degradê assim, ela vai realçar, levantando mais o seu olhar. Então essa tonalidade está bem bonita, aqui puxando por esse tom mais do vermelho, né, que realça bastante o olhar. Essa é uma opção mais quadradinha, tem um leve puxadinho aqui na lateral, mas não levanta tanto, tá? Então, para quem não gosta de um gatinho aí que puxa muito aqui no olhar, essa daqui é uma opção bacana. E uma outra opção que eu trouxe
Essa daqui da linha Denise, vou contar o preço para vocês, que eu sei que vocês gostam de saber. Essa daqui, ela tá saindo por 10 vezes de R$ 39,90, tá? E esse outro modelo aqui, foca nesse preço, gente. 10 vezes de R$ 15. Então, oportunidade para você garantir uma armação bem bonita com um preço bem bacana. Essa daqui já é um pouco mais quadradinha, já puxa mais um pouco do gatinho, mas também nessa mesma proposta da tonalidade degradê, agora já em um tom azulado. Vocês vão ver, mesma coisa, começa mais clara, vai escurecendo. E se você fizer a sua lente com escurecimento ao sol em uma armação assim, também vai ficar muito bonito, viu, gente? Então, não perde tempo, passem nas nossas unidades Diniz, que a gente vai te ajudar aí na escolha da sua armação, do seu óculos de sol. O que você for lá para escolher, a gente vai estar te auxiliando lá, viu, gente? Até na questão de fazer o ajuste do seu óculos, da limpeza, pode passar lá na loja que as meninas vão estar disponíveis para receber vocês. Aqui em Patos de Minas, a gente está localizado na rua Major Gotti, número 894, e tem também lá em Patrocínio, na Avenida Rui Barbosa, número 173. Chega lá na loja, fala que foi pelo programa, né, Gui? Para ganhar um desconto especial. E além de um desconto especial, tem também um abraço muito especial aqui para vocês. E o abraço de hoje vai para a Sandra, para o Caio e para o Eustáquio, do bairro Sobradinho, e para o seu José Mário, lá do bairro Céu Azul. Sempre um prazer receber vocês, viu? Para você também um abraço especial, Gui. Ô, Laísa, outro abraço para você. Obrigada. Até mais. Até. Muito bem, o desembargador Magib Nauef Lauar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, voltou atrás na sua própria decisão e restaurou a condenação da mãe e do homem de 35 anos, acusados de envolvimento no estupro de uma criança de 12 anos, acolhendo o recurso do Ministério Público de Minas Gerais. Sobre isso, nós já demos essa notícia é uma notícia nacional, está em tudo quanto é site, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é TV. O doutor Zé Ricardo Souto falou sobre isso aqui na terça-feira, no quadro Advogado do Povo, e ele volta com a sua opinião aqui a respeito do desembargador, que era o relator do caso, ter revogado o seu voto e restaurou a sentença de primeira instância. Isso ainda vai dar o que falar, mas vamos começar ouvindo o doutor Zé Ricardo Souto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gui Boaventura. Boa tarde, ouvintes, telespectadores. Ontem nós tivemos uma reviravolta no caso do estupro, na medida em que o desembargador relator, apreciando embargos de declaração, reviu a sua decisão anterior e restabeleceu a decisão de primeiro grau que condenava os acusados pela pena do crime de estupro. Ele atribuiu efeitos infringentes ao recurso, reconsiderou a decisão e determinou que se expedisse mandado de prisão em desfavor dos acusados. Segundo informações, esses mandados já foram cumpridos e os réus já se encontram à disposição da Justiça para aquilo que cumprir a pena ou aguardar um resultado final. A decisão ela causou uma surpresa geral no mundo jurídico, na medida que os embargos de declaração destinam-se à correção de erros materiais e ou suprir omissões e contradições. No entender das pessoas, dos estudiosos do direito, isso não ocorreu. Então, foi inusitada a decisão, inesperada, essa decisão do juiz, do desembargador, de restabelecer a decisão de primeiro grau. A gente espera que novos desdobramentos ainda ocorram. É possível que a defesa interponha um agravo interno, que é um recurso para o próprio tribunal, para que a turma, os 3 desembargadores, apreciem essa decisão do relator. Isso deve ocorrer, e ou a interposição de recurso especial para que o STJ também avalie toda a decisão e verifique a legalidade ou não. Causou surpresa porque ninguém esperava esse resultado,
juridicamente falando, e a gente espera que o melhor desse caso seja expresso e resolvido em breve. Um abraço a todos. Pois é, doutor. A gente vai falar muito nisso aqui ainda, viu, doutor? Porque não é o resultado inusitado, né? É uma decisão inusitada, é uma ação inusitada do desembargador. Então a gente vai ainda muito discutir isso aqui, porque eu acho que não é a questão do estuprador mais, né? Esse aí tem que resolver, isso aí está na Bíblia que tem que resolver, né? Esse não pode ficar solto, a mãe também não pode ficar solta, porque senão onde as crianças desse país vão parar, né? Agora, a questão da mecânica do direito aí é que tem algumas dúvidas e que agora vão ser discutidas, né? E o doutor Zé Ricardo vai participar conosco aqui para a gente discutir bastante esse assunto. A mãe da vítima, ela foi detida em casa ontem às 1h30 da tarde. Na casa dela lá, ela foi encontrada lavando roupa. E ao ser informada do mandado de prisão, a senhora está presa. Ela teve uma crise de ansiedade, foi levada a uma unidade de saúde lá de Indianópolis pelos militares, né? De acordo com a PM, o homem, o estuprador, considerado estuprador, acusado de estupro, foi encontrado às 4 da tarde na casa de uma amiga e não resistiu à prisão. Está preso, estou preso, entregue, estamos conversados. Ele afirmou que trabalhou na zona rural pela manhã, depois ele retornou para casa, tomou banho e foi na casa dessa amiga lá, onde foi localizado pela polícia. A menina de 12 anos está na casa do pai, que é quem agora possui a guarda legal dessa criança, né? Mas isso vai dar muito pano para manga. Será que o desembargador podia fazer isso de ofício, sabe? Porque mexeu no mérito. Isso aí a gente vai discutir no decorrer. E a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais falou sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas, PJMG, em voltar atrás e restaurar a condenação em primeira instância desse caso, da mãe e desse homem de 35 anos envolvidos nesse estupro de uma criança de apenas 12 anos. Põe na tela, pode rodar. O Ministério Público de Minas Gerais recebeu com muito alívio a notícia de que houve manifestação do relator da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça nos embargos declaratórios oferecidos pelo Ministério Público. O relator, nessa decisão, voltou atrás do seu posicionamento inicial e restabeleceu a condenação dos réus que haviam sido condenados em primeira instância por estupro de vulnerável. Então, nós já temos aí o relator reconhecendo que houve um equívoco naquela decisão. Porém, o Ministério Público entende que essa decisão ela não poderia ter sido dada apenas pelo relator. Para que ela tenha validade, ela precisaria ter sido dada vista, né? A Defensoria Pública precisaria ter sido intimada dos embargos declaratórios do Ministério Público e a decisão precisaria ser confirmada pela Corte, pelos 3 desembargadores que votaram pela absolvição. 2 votaram pela absolvição e 1 pela condenação. Mas isso é uma questão processual. A notícia é boa, a notícia ela tem que ser comemorada. Na verdade, a sociedade é uma vitória muito grande da sociedade. Os embargos declaratórios do Ministério Público eles estavam em total sintonia com as manifestações de toda a sociedade, dos órgãos de defesa da criança e do adolescente. Foi uma oportunidade em que a sociedade afirmou e reafirmou de forma muito clara que nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser vítima de qualquer tipo de abuso, violência ou negligência. Então ganhou a proteção integral de crianças e adolescentes. O que a gente quer agora é apenas que essa decisão seja dada de forma formalmente adequada, para que não tenha nenhuma nulidade e que a gente possa realmente fazer justiça nesse caso. Meio-dia, 35 minutos. Vamos aguardar, né, agora para frente,
Porque aí a defesa vai entrar também com recurso, como disse aí o doutor Zé Ricardo Souto, o Ministério Público vai também interpelar, vamos ver se esse negócio vai bater lá no STJ, vamos ver o que é que vai fazer, e a gente vai discutir sobre isso, é até bom para a gente conhecer um pouquinho do processo dentro de julgamento, dentro do Tribunal de Justiça, né? Uma decisão colegiada, como é que se chega nela, quais os recursos que tem. A gente está vendo falar muito disso aí, né? E vimos muito isso aí no julgamento do Bolsonaro lá no STF, né? Não tinha recurso, depois da sentença, não tinha recurso para a defesa. A gente vai falar muito sobre isso aí, para esclarecer as nossas ideias a respeito dessa decisão aí. É importante isso aí. A Copatos lançou a linha Happy Whey, um iogurte proteico desenvolvido para quem vive em ritmo intenso e busca nutrição de verdade, aliando qualidade, sabor, praticidade e alto teor de proteínas. Diferente de muitas opções do mercado, o Happy Whey Copatos não é uma bebida láctea. Ele é um iogurte com adição de proteínas, o que garante cremosidade superior, melhor absorção e um perfil nutricional mais completo. É um alimento de verdade, pensado para quem treina, trabalha, corre, batalha e não aceita nada menos do que a excelência. E para ficar ainda melhor, o Happy Whey Copatos chega com a fórmula 000. 0 açúcar, 0 gordura, 0 lactose. Perfeito para quem busca energia, saúde e performance no dia a dia. Sempre com muito sabor e qualidade. Disponível nos sabores morango, banana, coco e o natural. O Happy Whey Copatos chega para elevar o nível e posicionar a Copatos em uma nova categoria de produtos funcionais e de alta performance. A Copatos está em movimento, inovando, crescendo e levando a marca ainda mais longe. Copatos, sempre presente. As chuvas fortes continuam na região da zona da Mata Mineira, infelizmente, né? Depois do estrago que aconteceu lá durante essa semana, principalmente em Juiz de Fora e Ubá, hoje, essa quinta-feira, é dia de chuva lá naquela região. Em Juiz de Fora, a enxurrada invadiu até hospitais. Mais casas se desabaram. Vamos com as informações da repórter Catarina Gonzaga, que está na rede trazendo informação para você. Põe na tela. Olá, para você que nos acompanha, voltou a chover forte ontem à noite aqui em Juiz de Fora. E como consequência dessa forte chuva, novos alagamentos em ruas e avenidas da cidade, deslizamento de terra e casas que vieram abaixo. Aqui no bairro Jardim Natal, algumas casas desabaram. No momento em que isso aconteceu, não tinha ninguém em casa, então não houve vítimas. As pessoas já haviam sido orientadas pela Defesa Civil a deixar as suas casas. Mas com o impacto, aqui os moradores estavam explicando que formou-se uma barreira no córrego e que a água foi para cima das casas, então derrubou muros. A gente conversou com o filho de um casal de idosos que contou que os pais estavam aqui no momento em que tudo isso aconteceu e que eles foram tirados às pressas, mas felizmente passa bem. E por aqui eu conversei também com uma moradora que está bastante abalada. Ela já sentia que isso poderia acontecer, então ela disse que começou a tirar suas coisas. No momento em que a água invadiu a casa, ela não estava aqui, mas que ela já tinha conseguido tirar os seus cachorros, está tentando tirar o restante dos móveis. Esta noite eu estava de plantão no hospital e ontem eu comecei a tirar as coisas na parte da manhã, quando eu vi que os barrancos ali estavam caindo, e eu sabia que eu imaginei, se cair, vai tampar a passagem, vai entrar água dentro da minha casa. Então ontem eu comecei a tirei meus 9 cachorros e algumas roupas. E pronto, foi o que eu fiz ontem. E no decorrer da madrugada eu fui recebendo as notícias do que estava acontecendo, que estava entrando água, que o meu portão tinha estourado. E eu consegui chegar aqui agora, eu saí do plantão e vim para cá. E o importante é que a gente e os cachorros, a gente tá vivo. É só. E o resto a gente vai conseguir reconstruir de novo, porque o importante é ter vida. O resto a gente dá jeito.
E ao longo da tarde e noite de ontem, a gente que estava aqui, os moradores, recebemos diversos alertas da Defesa Civil no celular. Então, alertas informando mesmo que novos deslizamentos poderiam acontecer, que as pessoas precisavam procurar ali por regiões seguras. E aqui na cidade, segundo a Prefeitura Municipal, o Hospital de Pronto-Socorro registrou alagamento no subsolo, onde ficam os cômodos administrativos, como refeitório e almoxorifado. Todas as pessoas que atuam no subsolo foram evacuadas a tempo e não houve qualquer impacto sobre a estrutura hospitalar ou os atendimentos. A Defesa Civil registrou também um desabamento de uma edificação na rua Tapajara, no bairro Guarujá. E à tarde ocorreu um novo deslizamento de terra no bairro Três Moinhos, que destruiu 3 casas. Os imóveis já haviam sido evacuados e ninguém estava nos locais. E a gente traz também um dado importante, que é justamente sobre o risco que os moradores eles vivem aqui na cidade de Juiz de Fora, que segundo o levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com maior população em áreas de risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas. De acordo com o balanço divulgado em 2024 e válido até este ano, a população de Juiz de Fora é de 540.756 pessoas e de 128.946 vivem em áreas de risco. É um percentual aí, um número de 23,7% da população. E as áreas de risco são justamente essas que podem acontecer, os deslizamentos, as enchentes e as enxurradas. Então, esse número também que serve de alerta. De Juiz de Fora, Catarina Gonzaga. Olha, conforme a última atualização oficial do Bombeiros, 47 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas em Juiz de Fora. Em Ubá, 6 mortes foram confirmadas e 2 pessoas estão desaparecidas. A situação lá é uma situação complicada. E diante do cenário de destruição, de perdas lá na Zona da Mata, foi lançada hoje a campanha, aqui em Patos, a campanha Patos Solidária, uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Patos de Minas, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil daqui da cidade, também da Câmara Municipal e da Rede COP. A mobilização está arrecadando exclusivamente produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza, itens considerados essenciais neste momento, para garantir condições mínimas de saúde e dignidade às famílias afetadas. As doações podem ser feitas até o dia 5 de março, próxima quinta-feira, na sede da Prefeitura, também no antigo Fórum, ali na Avenida Getúlio Vargas, no Corpo de Bombeiros e lá no Cristavo. A Rede COP será responsável pelo transporte de todo o material arrecadado até as cidades atingidas pelas chuvas. É a nossa participação. Solidário é o nosso povo e eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma participação significativa nessa campanha. Hora de falar para você da Clínica Médica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Olá, eu sou o Dr. Cássio, médico aqui na Clínica Medic Mais. A reumatologia é a especialidade responsável pelo cuidado das doenças que afetam as articulações, músculos, ossos e o sistema imunológico. Muitas vezes dores constantes, inchaços, rigidez ao acordar ou limitações nos movimentos não devem ser consideradas normais. Estes sinais podem indicar doenças reumatológicas que precisam de avaliação e acompanhamento adequado. Na Clínica Medic Mais, oferecemos um cuidado completo, um acompanhamento individualizado, diagnóstico preciso e foco na qualidade de vida do paciente. Se você sente dores frequentes ou percebe que seu corpo tem dado sinais, não ignore. Estou aqui para te ouvir, te orientar e cuidar da sua saúde com atenção e respeito. Venha para a Clínica Medic Mais. Será um prazer cuidar de você. Confira agora comigo a agenda de atendimento de amanhã, lá na Clínica Médica Medic Mais. Amanhã, sexta-feira, tem oftalmologista, cardiologista, psicóloga, clínico geral, endocrinologista, neurologista, reumatologista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, pediatra, ginecologista, ortopedista e psiquiatra.
Marque lá a sua consulta, não tem fila, não tem segredo nenhum. Você vai pagar uma consulta baratinha. Consulta a partir de R$100 com o cartão amigo, tá? Será realizada amanhã a Assembleia Geral Ordinária da Copatos. A Assembleia será realizada no Salão Decorfest às 10 horas e também haverá eleição para a presidência da cooperativa. Estamos recebendo aqui mais uma vez o atual presidente e vice, não é isso? Que vieram aqui para dar mais uma palhinha aí com você, falar sobre essa eleição de amanhã, dia 27, a partir das 10 horas da manhã. Eu vou conversar mais uma vez com o Zé Francilino, que é candidato, hoje ele vai falar como candidato, ele é o atual presidente, mas vai falar hoje como candidato a presidente, a reeleição, e o Gilberto, candidato a vice-presidente. Pode chegar para cá. José Francilino, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo certinho? E aí, Gilberto? Tudo bem. Tudo bem? Vamos falar dessa... Primeiro eu queria que você falasse para mim da programação de amanhã, para a gente deixar isso claro na mente aí do nosso telespectador e principalmente do cooperado, que vai lá participar, vai participar da Assembleia e vai votar na eleição. Correto. Amanhã a gente inicia às 10 horas com a primeira chamada, às 11 horas a segunda chamada e logo após o almoço, e às 12 horas, a última chamada, a terceira, e a partir daí a gente já entra para a prestação de conta e, consequentemente, a eleição. Eu quero iniciar fazendo duas perguntas. Nós não temos disputa na Copatos desde a década de 80. 87. Final da década de 80. 39 anos. Isso. Quase 40 anos que não tivemos disputa, sempre foi chapa única. Eu queria perguntar para os dois, né, por que dessa vez tem disputa, o que aconteceu, se aconteceu um acidente no percurso, e quero perguntar de cara, por que vocês dois acham que vocês têm que continuar lá na presidência e vice-presidência da Copatos? Então, eu vou falar primeiro porque depois de 39 está vindo uma outra chapa. A verdade é que é um processo normal, democrático, onde qualquer cooperado, desde que eles cumpram toda a parte estatutária, tem o direito de pleitear, né, administrar a cooperativa dele, que ele pertence. O que a gente observa é o seguinte: pelo fato de ter tido só uma eleição nesses últimos 39 anos, e quem permaneceu na época, ou seja, a escolha da Assembleia na época foi para quem estava no comando, ou seja, a situação permaneceu, não dá para a gente avaliar como que vai ser daqui para frente. Até então permaneceu, o Copatos prosseguiu sua caminhada, sua trajetória até hoje, e amanhã a gente tem essa possibilidade de permanecer essa equipe que está até hoje ou trocar. É uma decisão exclusiva do cooperado, mas é bom lembrar sempre que trocar o motorista de um caminhão sem freio num momento desse, existe muitos riscos. Não estou dizendo que vai ter, mas existe. Então é preciso ter um pouco de cautela, é preciso avaliar a capacidade da experiência e da vivência, né, dessa equipe que está hoje diante do cenário do negócio leite, que é muito complexo, todo mundo sabe. É preciso também a gente ter uma atenção muito especial para ver a vivência dessas pessoas com a atividade. Porque a gente sabe que não é só gerir a cooperativa de dentro, é preciso ir muito mais do que isso. É preciso ter um relacionamento com a parte externa, a gente precisa de ter um relacionamento político consistente nessas demandas e nessas buscas que a gente tem feito para buscar alguma alternativa para resolver essa dificuldade que a gente vive, principalmente de uma precificação baixa, principalmente da carestia e do custo do dinheiro que está hoje para o produtor. E, enfim, não é tão simples assim. Então, é preciso avaliar quantas e quantas vezes nós tivemos que bater em porta em Brasília e ter que usar essa relação para isso acontecer, Belo Horizonte, enfim. Então, a Copatos hoje já está num contexto que engloba nacionalmente. Não é uma empresa, não é uma cooperativa que tem as suas ações e suas obrigações só aqui na nossa porta. Isso é muito maior do que isso. Quando nós escolhemos essa chapa para tentar fazer essa reeleição, isso foi observado detalhadamente. Só tem na nossa chapa pessoas que têm
vínculo com a atividade, tanto por questão de família, da tradição, como de uma parte de pessoas mais jovens, que estão mais atualizadas no mundo digitalizado. Então, por isso ela tem, né, até o nome da tradição e da inovação. E por conhecer a cooperativa profundamente, como eu conheço, que eu faço parte lá como cooperado desde 1983, só trabalhei com uma cooperativa nesses últimos 40 anos, então, quer dizer, eu tenho um compromisso pessoal da fidelidade com a Copatos e do desejo de ver com que ela siga seu caminho, podendo ser essa alternativa para os seus cooperados, sendo essa empresa que tem os seus proprietários pelo estatuto, mas a Copatos, eu vejo a grandeza dela, como ela é um patrimônio da cidade, da comunidade, pelo que ela faz. Então, com essa consciência, com essa certeza de que nós podemos ainda doar muito daquilo que a gente adquiriu nesse tempo em benefício de uma cooperativa que tanto tem feito, não só para os produtores fornecedores dela, mas para toda a cadeia. Lembrando que a Copatos, ela é a responsável direta pela grandeza da cadeia do leite aqui no Brasil Central. Quem trouxe as primeiras tecnologias, as primeiras inovações dentro da atividade foi a Copatos, falo isso com muita segurança, que caminhei junto com isso. Então, eu quero cunhar uma pergunta aí, o presidente. Pelo seguinte, de 87 para cá não tivemos mais eleição. Sim. Qual foi o crescimento da Copatos nesse período? Aí, não tivemos eleição, mas a Copatos cresceu, sim, teve evolução, ela sim, cresceu no mercado, cresceu como indústria, cresceu como cooperativa. Como é que foi isso aí? Olha, ela teve uma evolução tranquilamente no patamar de tantas outras. É claro que a gente começou a enfrentar outros problemas que não tinha até então, que era a questão da concorrência. Nessa época de 87, aqui em Patos tinham as 3 ou 4 empresas que captavam leite aqui na região. Hoje tem 32. Então, o espaço começou a ser exprimido e a gente vinha... Mas a produção também cresceu, né? A produção cresceu quase que mudando de um produtor para o outro. Se você vê a produção do Brasil de leite nos últimos 11 anos, não teve praticamente evolução. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: nesse modelo, a Copatos teve competência para crescer, para se transformar, para estar melhor do que antes? Sim, aonde a gente está vivendo, aonde a competitividade cresceu muito, e os nossos cooperados, na sua maioria, são pequenos produtores, a Copatos deu esse suporte de tecnologia, ela conseguiu agregar um pouco do valor do leite nos produtos que ela manda para o Brasil afora e levou conhecimento. Toda uma proposta de sustentação, de consultoria, de conhecimento em si da atividade, permanece no dia a dia. Essa relação que a Copatos tem com o seu cooperado, através do DRC, que é o Departamento de Relacionamento, ela é muito presente. Então a gente faz reuniões nas comunidades sempre para fazer com que aquele lema da Copatos sempre presente esteja de fato não só no cartaz, mas que esteja na ação da própria diretoria. A possibilidade do cooperado ter as informações da Copatos, ela é 24 horas com a porta aberta, ninguém nunca desligou um telefone da Copatos para não atender seu cooperado. E na questão de ganhos, de rentabilidade, depois de toda essa turbulência que nós passamos, desde a época da greve dos caminhoneiros, onde a gente começou a viver um momento que a gente ainda não conhecia, logo 2019, 2022... É verdade que o resultado do ano passado foi só R$500 mil? Não, quem falou um trem desse ou tem o prazer de enganar os outros ou está fora do mundo. O resultado da Copatos do ano passado foi praticamente 5 milhões. Então, falar que foi 500 mil, não sei qual que é o objetivo, mas a gente tem que ter a preocupação de trabalhar com a verdade para passar as informações corretas. Até porque é uma obrigação nossa. Então, assim, é uma desinformação ou é uma má intenção. Deixa eu colocar o Gilberto nessa conversa aqui. Gilberto, eu queria saber de você o seguinte: a Copatos deixa a vertente cooperativa um pouquinho de lado. A Copatos como indústria, como negócio, de onde ela veio, como ela está e para onde ela vai? Gui, como negócio, nós estamos caminhando muito bem. Eu estou fazendo essa pergunta, claro, dentro do que vocês raciocinam. Sim, sim. Eu posso citar aqui, por exemplo, a fábrica de ração,
Em 2024, nós fizemos um investimento que foi aprovado pela Assembleia, né, naquele momento, de fazer a automação da fábrica, e a gente já está colhendo os frutos disso. A fábrica de ração saiu de um patamar de 47 mil toneladas ano para um patamar de 50 mil toneladas. Na de suplemento mineral, que é proteinado, sais minerais, nós tivemos um crescimento de quase 40%. Né? E ração ensacada, que é vendida nas lojas, 30% de crescimento. Então, assim, dentro do negócio da Copatos, a fábrica de ração vai muito bem. Nós temos 6 lojas agropecuárias. Né? Por conta desse ambiente aí de guerra da Ucrânia, de aumento de custos, de pós-pandemia, nós tomamos atitudes duras de, inclusive, fechar uma loja. Mas fechou uma loja e o faturamento aumentou, por conta da estratégia de ter mais gente no campo, mais próxima do produtor, porque essa tem sido a nossa realidade. Né? O nosso concorrente hoje, muitas das vezes, está na internet, muitas das vezes está no produto. Encolheu como negócio, como, por exemplo, vocês arrendaram o posto. Pelo contrário, nas lojas agropecuárias, a gente está com faturamento recorde. Do posto, é porque nós fizemos uma análise mais fria do negócio. A gente entende que não é um negócio que está muito dentro do ambiente que o produtor precisa. Quando o posto foi criado, a Assembleia aprovou o posto, nós tínhamos na mente que a gente conseguiria levar, inclusive, diesel para os nossos associados nas fazendas. E isso a lei não permite mais. Né? Então, assim, é um negócio que é de difícil gestão, porque você tem um contrato de exclusividade de venda, então você não tem nenhum poder de barganha quando você tem um posto só. Então, nós achamos por bem arrendar o posto. Foi estratégico. Foi estratégico, arrendar o posto, que é uma Perdeu dinheiro com isso, não? Pelo contrário, a Assembleia vai ver amanhã, no ano de 2025, como a gente provisionava um valor, só de ter arrendado o posto em 2025, nós tivemos uma receita de 2 milhões de reais. Então o posto fechou superavitário por conta disso. Nós arrendamos, eram obrigações que a gente tinha de contrato. E a indústria de laticínios? O Whey Copatos, o queijo, a manteiga, coisa. Como é que isso? De onde veio, como está e para onde vai? No seu raciocínio do Zé Francisco. Esse conselho agora que está... Isso é extremamente importante. Essa é a parte importante do negócio. Sim, o conselho atual, né, nós tivemos também a coragem de criar uma superintendência comercial, de ter um profissional técnico nessa área comercial que estruturou tudo isso que eu estou comentando, a ração, a loja agropecuária, e o principal foco nosso foi no laticínio. Por quê? Hoje, mussarela é uma commodity. Você chega no supermercado, ela é tratada como uma categoria. Você não consegue colocar preço se é o varejo que manda no preço. E se ele tem a opção, por exemplo, de trazer uma mussarela da Argentina mais barata. Então, nós fizemos investimentos para criar 2 linhas dentro da Copatos. Uma é a queijaria Copatos, desenvolvemos produtos, desenvolvemos queijos nobres de maior valor agregado, para que quando a gente vai entregar numa gôndola, entregar no supermercado, a gente consiga ter maior valor agregado. E outra que faz parte aí, o Whey, que é a linha Copap, né, que aí é de produtos de saudabilidade. O que é que entra nessa linha? São os nossos produtos zero lactose, produtos que não têm gordura, produtos voltados para a linha fitness, voltado para a linha de saúde. Então é aquele consumidor que está preocupado, né, que às vezes tem que fazer uma dieta restritiva para perder um pouquinho de peso. Né? Então, essa linha da Copatos também, nós estamos trabalhando com essas 2 formas. E incentivando cada vez mais o nosso time comercial a trabalhar com mix. Tanto é que para 2026, para o nosso orçamento, já foi lá definido, nós limitamos a produção de mussarela, né, para que a gente consiga ter 80% do faturamento vindo de mix. Para que isso? Para que eu tenha maior margem, para que eu tenha maior resultado, que eu consiga remunerar melhor o nosso cooperado. Muito bem. O nosso tempo é curto, tem muita coisa que a gente podia arguir aqui, mas eu vou abrir um espaço aqui para vocês falarem com o cooperado, né? Falar diretamente com o cooperado aí, porque a Assembleia é amanhã e a eleição é amanhã também. 10 horas com a primeira chamada, às 11 horas a segunda. Vai ter o almoço lá? Sim. Eu estou convidado para o almoço, claro, né? Claro. Eu vou lá para cobrir vou lá para almoçar primeiro, antes de vir. Mas está tudo certo. E ao meio-dia, com qualquer quórum, abre-se a Assembleia e dentro da Assembleia tem a eleição. É isso? Então eu vou deixar à disposição de vocês aí para falar
rapidinho aí com o nosso telespectador e com o leitor, o cooperado. Pode ir, Gilberto. Então, reforçando o convite, né, da Assembleia amanhã, será no Decofest a partir das 10 horas. E nós colocamos o nosso nome à disposição. Eu e o Zé não somos somente nós dois. Então, conheça a nossa chapa, vejam os 16 membros integrantes da chapa da Copatos, né, que estão colocando o nome à disposição. Eu e o Zé estamos continuando, mas na verdade os outros 14 são gente nova, gente também que tem história com a Copatos, mas que não participavam do conselho junto conosco agora. Então já fica aqui o convite, amanhã, a partir das 10 horas, 11 horas o almoço, meio-dia inicia a Assembleia, e nós somos a Chapa 1, Tradição e Inovação, a força que evolui. Muito bem, gente. Então nós estamos aqui praticamente no nosso último encontro, né? Principalmente aqui na Rede TV, NTV, porque o tempo chegou, amanhã já é 27, amanhã é o dia da gente definir tudo isso que a gente tem falado, tem conversado com vocês, tudo isso que vocês têm acompanhado na Copatos que vem acontecendo. Amanhã a gente pode dar uma vida nova para esse projeto ou podemos buscar outro resultado que não é o que a gente está propondo. Mas, de qualquer forma, fica todos à vontade para tomar a sua decisão democraticamente, avalie, né? Não avalie com a emoção, avalie com o coração o potencial, a capacidade, o comprometimento de cada um de nós que estamos nos colocando à disposição de manter essa Copatos não para os seus 69, mas para os seus 100 anos que estão chegando. A cooperativa é uma empresa que foi criada para não ter fim. A cooperativa é uma empresa criada para cuidar de pessoas. A gente tem feito isso. Lembrando que é o único segmento de empresa que consegue manter os 3 pilares da sustentabilidade juntos, que é o social, que é o econômico e o que é o ambiental ecológico. Não existe social forte com econômico fraco. Então, primeiro nós temos que dar rentabilidade, fazer a cooperativa melhorar sua performance e cuidar das pessoas que estão junto com a gente em todo o nosso área de atuação. Então, gente, amanhã, lembre desse desejo nosso de continuar fazendo e, com certeza, a gente pode ser aquilo que a cooperativa precisa, a extensão do negócio de cada produtor. Um abraço a todos e nos encontramos amanhã. Obrigado, presidente. Obrigado pela visita aí. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gui. Até mais. Um abraço. Amanhã. Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Põe aí na tela, pode rodar. Tem coisas na vida que a gente só indica quando confia de verdade. Lugar bom, profissional de confiança e cuidado com a saúde. Aqui na Minaciclo, indicação é coisa séria. Por isso, quem é cliente e está em dia ganha um benefício de verdade ao indicar alguém que ama. Indicou um amigo ou familiar, a próxima parcela do seu plano será 100% gratuita. Foi indicado, entra no plano sem pagar a taxa de adesão e recebe todos os benefícios que só a Minaciclo tem. É simples, é fácil e é cuidado compartilhado. Porque quando algo é bom de verdade, a gente indica para quem ama. Fale com a Minaciclo e aproveite essa promoção. Minaciclo, quem tem confia, quem tem indica. É hora de você falar comigo na tela da televisão. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Selma, boa tarde, Gui. Muita chuva essa semana e as ruas estão cada vez mais cheias de buraco. Esse problema é um problema sério para nós aqui em Patos, viu, Selma? Porque é o seguinte, nós temos um asfalto ruim, cada vez que se faz um asfalto na periferia aí, nos bairros, nesses loteamentos aí, a qualidade não é para aguentar mais do que um ano, né? E quando vem a primeira chuva, aparecem os buracos. Nós temos hoje, na maioria da cidade, um asfalto velho e um asfalto ruim. Precisava de ter aí para frente um projeto para recapear toda essa cidade aí, porque senão vamos continuar nessa briga com buraco o tempo inteiro. Girlene, boa tarde, Gui. Tenha uma ótima quinta-feira. Para você também, Girlene, obrigado, viu? João Alberto.
O João Alberto fala, boa tarde, Gui, manda um abraço para nós aqui no Alvorada. Você está no Sertãozinho ou no Alvorada, hein, João Alberto? Você decide. Um abraço para você, viu? Dorinha, boa tarde, Gui. Seu programa é de grande importância para nós. Obrigado, Dorinha. Continue aqui conosco. A Maria Geralda, boa tarde, Gui. Estou aqui no Alto da Serra e gostaria de mandar um abraço para as minhas irmãs Maria do Carmo, Marcilene e Maria Lúcia, lá no Leal. Elas não perdem o seu programa. Então, olha, Maria do Carmo, Marcilene, Maria Lúcia, né? E você também, Maria Geralda. Obrigado aí pelo carinho, tá? A Neide Caldeira, uma excelente e abençoada tarde a todos vocês. Abraços para você também, Neide. Isaltina, boa tarde, Gui. Sempre assisto o seu programa. Um abraço para você. Outro para você, viu, Isaltina? Neilton, boa tarde, Gui. Seu programa é ótimo. Manda um abraço para nós no bairro São Francisco. Um abraço aí para vocês, Neilton. A Maria Lúcia, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu marido Maicon e os meus filhos Júlia e Lucas. Maicon, Júlia, Lucas e a Maria Lúcia, um abraço aí para vocês. Adriano Rocha, boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no bairro Nossa Senhora de Fátima. Estamos ligados no seu programa. Um abraço para todo mundo aí do Nossa Senhora de Fátima. A Valéria, Gui, boa tarde. Manda um abraço para minha irmã Edna, aqui no Pisolato. Edna, um abraço para você. E você pode continuar mandando a sua mensagem para cá, para o 99947-4515. Você manda aqui a sua mensagem, né, e nós vamos aqui para a tela da televisão para prosear, para conversar, não é isso? Pessoal, eu quero contar uma coisa que fez diferença no meu dia a dia. Conhecer o Sicoob Credicopa. Sabe quando você percebe que não está lidando só com um banco, mas com gente de verdade? É isso que eu senti. No Sicoob Credicopa, a gente não é só um cliente. O atendimento é daquele jeitinho que a gente gosta, olho no olho, conversa clara, pessoa realmente disposta a entender o que você precisa. E quando a correria aperta, o aplicativo resolve tudo rapidinho. Pagamento, transferência, cartão, tudo seguro e fácil. Se você quer uma instituição que te acolhe, que te escuta e que joga do seu lado, fica a dica. Sicoob Credicopa. No Sicoob Credicopa, cada decisão é pensada para você e com você. Faça parte. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. Muito bem, agora é hora do quadro O Nosso Consultório. Pode rodar. Muito bem, hoje comigo aqui a doutora Karine, que é psicóloga e veio falar sobre transtorno opositivo desafiador, mais conhecido como TOD. Doutora Karine, chega para cá. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Uma alegria. A doutora Karine atende lá na Clínica Médica Medic Mais. Isso. Não é isso? Doutora, a senhora trouxe um assunto aqui. Aliás, esses transtornos, vamos dar uma generalizada nisso, porque hoje está muito em moda. Antigamente você não ouvia falar nisso. O que é que foi isso? Evoluiu o estudo sobre esses transtornos, a maneira de detectar esses transtornos, ou isso é doença nova, isso é problema novo da humanidade? É uma alegria estar aqui, Gui, agradeço a oportunidade e realmente, né, esses transtornos do neurodesenvolvimento estão cada vez mais popularmente conhecido por todas as pessoas, e aí mora um risco, né, da própria pessoa querer fazer um diagnóstico do seu filho, por apresentar às vezes só um ou outro comportamento, mas realmente o que a gente vê é a tecnologia, a informação chegando rápido e com isso também o avanço, né, mas eram transtornos que sempre existiram, mas nós podemos ver também um aumento aí nessa divulgação e na informação. E tem também um outro detalhe, né? A disponibilidade de profissionais da área. Até bem pouco tempo atrás, você não achava, principalmente no interior, um psicólogo ou uma psicóloga para te atender. Era uma coisa que parece que não tinha clientela no interior. Só tinha nas grandes capitais, nos grandes centros. Então, isso também ajudou muito, né, doutora?
Sim, e a gente precisa de uma equipe, né, multiprofissional. Fonoaudiólogos também ajudam, a terapia ocupacional e tantos outros para trabalhar com tanto TOD, o autismo e tanto outros transtornos. Eu trabalho com arte-terapia e ludoterapia também, e trabalho com Como é que chama? arte-terapia e ludoterapia. O arte-terapia, eu sei, o ludoterapia, é isso? O que é ludoterapia? No brincar, você consegue fazer com que a criança exponha. Ludo vem do lúdico? Isso, exatamente. E ali ela pode, através da arte também, expressar suas emoções, então é muito rico, é um trabalho muito proveitoso também, porque a gente sabe que a linguagem da criança, ela não é a verbal, né? Então ela vai apresentar num comportamento, e a arte é um mecanismo muito importante para isso. E antes da gente entrar a senhora explicar o que é TOD, se eu falar TOD, eu vou me remeter... Ao Nescau. É concorrente do Nescau? Achocolatado, é isso. Mas eu queria saber da senhora, assim, a senhora tem toda a estrutura para fazer esse atendimento lá na clínica médica Medic Mais? Sim, a gente faz os atendimentos da Medic Mais, né? Mas a avaliação, o diagnóstico para um transtorno de TOD, ele, para ser completo, precisa passar por uma avaliação do neuropediatra, ou uma avaliação neuropsicológica, onde a criança... Tem exames para isso? Não, exames não. É a avaliação São os testes, as aplicações, a observação. Quando a gente atende criança, a gente atende a família toda, a gente atende o contexto. A gente precisa investigar, ir na escola, se for preciso, fazer visita na escola. Às vezes essa criança passa maior tempo, não são com os pais, mas com os avós ou na escola. Então a gente precisa conhecer o contexto que essa criança está inserida para então entender, né, o que realmente é um TOD, o que realmente é um achismo, né, por essa popularidade aí do transtorno, a gente acaba às vezes cometendo alguns erros, né? O que tem mais hoje, doutora? O subdimensionamento desse problema, né, desse transtorno na humanidade, ou o desleixo, ou o que é que ainda segura um melhor atendimento para isso? São fatores multifatoriais, assim, vamos pensar. Hoje a gente está vivendo outros tempos. Na maioria das vezes o pai sai de casa, o filho ainda está dormindo, quando volta a criança já está ali para dormir também, para jantar, não tem mais aquela intimidade, aquele contato. Isso acaba prejudicando também, né, a interação com a família, o contexto onde ela está, tudo isso pode contribuir também, né? Vamos entrar nesse assunto aqui? Vamos falar de TOD, que foi o assunto que a senhora elegeu para a gente bater um papo aqui. O que é TOD? É o transtorno positivo desafiador. Ele está no conjunto do DSM-5, dos transtornos do comportamento, né, do controle da conduta. Junto com ele está o transtorno de conduta, o explosivo intermitente e o TOD. E o TOD, ele é mais popularizado, né, e é caracterizado aí por esse humor, é um padrão, é diferente da birra. A criança tem uma birra ali ocasional, você dá o que a criança quer, ela já encerra. O TOD não, o TOD é persistente, é uma criança reativa, irritável, desobediente, tem comportamentos de hostilidade também. E principalmente o desafio... Esses são os sintomas? Sim, também. Com a figura de autoridade, né? Ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela não quer seguir regras. E assim, tem nível de... Sim, tem os níveis, né? Tem alguns que você olha, você já identifica com muita facilidade. Outros já são mais difíceis, mas como eu falei, é importante avaliar esse contexto e a gente coloca aí uns 6 meses para essa avaliação ser completa, porque essa criança ela pode estar vivendo, por exemplo, um luto, ela pode estar vivendo uma separação dos pais, ela pode estar vivendo... Ela pode ter um outro problema psicológico que faz desencadear isso nela, é isso? 90% dos casos do TOD vem acompanhado de uma comorbidade, o autismo, o TDAH... Então, a gente tem que estar atento a todos esses sinais.
Pois é, mas como é que a senhora vai fazer para identificar isso? Você chega lá, o menino está dando birra, lá você fala, isso é TOD. Sim, tem os critérios, né, do DSM que a gente tem que avaliar. Esse humor irritável, como eu falei, a criança não tem autocrítica, ela vai sempre jogar a responsabilidade dos atos dela para o outro, ela nunca vai assumir as suas responsabilidades, ela tem um comportamento também vingativo, ela fica remoendo aquilo, então ela pode esquematizar alguma coisa com coleguinha, né, preparar alguma coisa nesse sentido dessa vingança, né? Ela se sente totalmente injustiçada pelas situações e com certeza essa oposição, que é uma característica bem forte. Você tem TOD, viu? Já descobri aqui, já diagnostiquei aqui, viu? Doutora, a partir de que idade a senhora fala assim, não, traz aqui que eu vou avaliar para ver se pode ser detectado na criança se ela tem ou não tem o TOD? A gente pode avaliar dos 5 aos 8 anos, porque aí essa criança ela já está no contexto da escola, já começou a frequentar, já tem um ambiente diferente, já tem outras interações, outros amigos, né? E antes disso até pode ser feita uma avaliação, mas é aquilo que eu falei, qual que é a constância desse comportamento? Né? Uma criança menor de 3 anos, ela apresenta esse comportamento todo dia, de birra, de imposição, de não aceitar, de não querer ser mandada, e uma criança maior, ela tem que apresentar pelo menos umas 2 vezes na semana algum comportamento assim opositor. A senhora falou aí que ele é um problema que sempre tem uma outra causa. Pode ser genético também, não? Sim, tem esse fator de hereditariedade. Pais que têm depressão, ansiedade, essa criança vai ter mais predisposição também. Mas a gente não pode negligenciar, mais uma vez, o ambiente que ela está inserida, os traumas que ela possa ter vivendo, né? É normal essa questão hereditária na condição psicológica das pessoas, não? Infelizmente, né? A gente carrega, a gente leva para os nossos filhos as características físicas, mas infelizmente também as doenças emocionais, né? Agora, doutora, por exemplo, essa hereditariedade, ela pode ser mesmo com uma pessoa que, por exemplo, nasceu, foi adotada por uma outra família, ela leva essa hereditariedade da família biológica, não? Sim, e pode ser um agravante maior se essa criança tiver algum problema nessa questão de saber descobrir que é adotada, por isso é importante que ela faça um acompanhamento psicológico. O que desencadeia, por exemplo, uma crise de TOD numa criança? A criança vai ser exposta, né? Começa a escola, por isso que vem às vezes a escola avisando na caderneta, olha, o filho está apresentando comportamento, e os pais, nossa, nunca tinha reparado, justamente por essa vida corrida que a gente está vivendo, né? Então a criança é irritável, ela tem aquele prazer de passar na cadeira, ela vai derrubar o material do colega de propósito, ela é mais agressiva, então ela vai estar sempre apresentando comportamentos assim hostis. Tem que tratar? Tem, precisa tratar. E se não tratar? Se não tratar, a gente vê um agravamento. Antigamente, por exemplo, a gente falava da psicopatia, nossa, nunca que a gente vai encontrar um psicopata na rua, mas a gente percebe que se a gente abre o Instagram hoje, a gente já vê tanta barbaridade, tanta coisa acontecendo, né? Então, transtorno de conduta, adolescentes e, posteriormente, uma psicopatologia também, infelizmente. Doutora, esses transtornos, TOC, TOD, todos os T's que estão por aí, tem a ver com o nosso modus vivendi hoje, das famílias? Tem algum peso isso aí? Porque hoje é o seguinte, eu até estava conversando ontem, isso a respeito dessas coisas, com um amigo meu que fez uma comparação das crianças de Patos, ele é de São Paulo, ele fez uma comparação com as crianças de Patos com as crianças de São Paulo. As crianças de São Paulo são crianças muito mais artilosas, são crianças muito mais birrentas, são crianças de um comportamento diferente do comportamento da nossa criança aqui em Patos de Minas. Tem a ver com esse modus vivendi? Mãe fora de casa trabalhando, pai fora de casa trabalhando, e aí parece que a família quer fazer um tipo de compensação dessa ausência, dá muita permissão, não, deixa ele fazer, porque nós ficamos de fora o dia todo. Tem a ver com esse modus vivendi nosso?
Sem dúvida, né? Eu falo que para tratar uma criança com TOD, a gente vai trabalhar com a família, uma avaliação, um atendimento parental. Não tem como trabalhar a criança sozinha, porque a gente fica 50 minutos com ela ali na sessão e o restante da vida. Onde que essa criança está? Onde que ela passa? A família tem que mudar de... Precisa mudar, né? Então, o primeiro ponto importantíssimo é essa família pensar como eu estou emocionalmente, né? Porque às vezes a gente exige tanto da criança uma maturidade que nem é proporcional. A gente sabe que ela um ser em construção, uma criança, ela não está totalmente formada. E a gente exige tanto dela, só que em casa elas não estão vendo isso. Nós somos o reflexo, nós somos o espelho, né? Então, nada acontece na terapia, não é uma fórmula mágica, né? Se isso não continuar, se a família não abraçar essa ideia junto e for trabalhado também. Então, primeiro, como foi a sua infância, né, pais? Começa a observar quais traumas que ficaram, o que você quer fazer de diferente, porque eu tenho certeza que a intenção dos pais é dar o melhor, é dar a vida pelos seus filhos, mas às vezes a gente fica, né, equivocado. E o que é mais fácil na hora da birra? Eu dou um celular, porque aí eu calo, eu dou um presente, só que a presença, o sentar no chão, o olhar nos olhos, dá trabalho, né? Criar filhos dá trabalho, mas essa foi uma escolha que nós fizemos. Então fica aí essa responsabilidade de estar disposto, porque a gente, como adultos, às vezes não quer olhar para as nossas vulnerabilidades, mas de buscar também um acompanhamento parental e talvez até individualizado para tratar de outras questões que você precisa, porque vai respingar no seu filho. Esse modus vivendi tem que mudar. Tá, gente. Não precisa de voltar para o tempo antigo, não, né? Porque o tempo antigo, o remédio para esses TODs todos aí ficava atrás da porta, pendurado lá. Que também era uma brutalidade, não precisava daquilo, né, Nutana? Mas são outros tempos também. Hoje não tem como você falar para a criança, não vai mexer no celular, eu te proíbo, né? Ele vai ver o coleguinha, ele vai acabar ficando atrasado. Então, e também outro ponto que eu vejo, né? Crianças que às vezes ficam integral numa escola. E aí a mãe estava até me relatando, ele estava fazendo karatê, reclamou que estava com dor no peito, não estava com dificuldade de respirar, estava passando mal. Será que é emocional? Eu falei, tem que fazer os exames clínicos, né? Mas, assim, a chance de ser emocional é muito grande. Essa criança está cansada, né? Crise de choro. Será que é um TOD ou será que a criança quer uma atenção, né? Quer um cuidado ali mais... A senhora é a favor da presença maior? Já tem uma boa parte hoje, que são os professores que fazem acompanhamento, são os professores para crianças com condição especial e tal, mas da profissão, a senhora acha que devia ter mais... E tem que ter cada vez mais desses profissionais, principalmente nessas áreas aí do ensino, na escola, nas academias e tal, para acompanhar essas crianças? Todo o apoio que essa criança puder receber, porque é uma condição, né? O cérebro dessa criança funciona diferente. O córtex pré-frontal dela tem dificuldades, que é aquela parte do controle inibitório, ela tem a dificuldade ali. As amígdalas, que são as emoções, né, da raiva, da explosão, está mais ativado. Então não adianta no momento da raiva você ficar igual a criança, ou pior que a criança, que nada vai acontecer. Imagina essas cidades dos Estados Unidos que tem furacão. O que é que as famílias fazem? Vai para o olho do furacão? Não, elas se escondem, esperam o furacão passar para tudo se ajeitar e depois ver os estragos, né? Então a gente vai tirar essa criança dessa zona de perigo, onde ela pode talvez se machucar, mas não é o momento de gritar, de falar, de ameaçar, vou te pôr de castigo, vou tirar seu celular. Ela não vai estar respondendo, ouvindo. Então não se tem atitude numa hora de uma crise. Então espera passar a crise, esse furacãozinho ele vai passar e depois a gente vai conseguir trabalhar com ele melhor. Doutora Karine, vamos reforçar, a senhora atende lá na clínica Medic Mais, atende lá todos os dias? Eu atendo lá terças, quartas e quintas. Terça, na parte da tarde. E quinta, isso. Hoje a senhora vai atender lá. Vou para lá. Vai sair daqui e vai para lá. Vou para lá. Muito bem. Espero contar com a senhora mais vezes aqui para a gente discutir esses assuntos. Eu acho extremamente pertinente e importante, principalmente para a família, né? É isso mesmo, vamos cuidar das nossas crianças, né? Porque a educação emocional ela precisa acontecer mais, né? Nas famílias, em casa, e a gente às vezes não vê muito isso.
E aí a gente tem o retorno da sociedade que a gente vive, esses adultos que estão aí e a gente às vezes deixa prolongar para um transtorno pior de conduta, né, de psicopatia, porque não foi trabalhado lá atrás. Então eu preciso regular as minhas emoções, eu preciso ser calmaria para os meus filhos, né, para então eu conseguir ganhá-los. Né? A nossa casa tem que ser um ambiente tranquilo, de paz. As reuniões familiares podem acontecer, precisam acontecer, para que você chame seu filho para decidir com ele o que vai acontecer, para não só ficar impondo as coisas. Se você participa de alguma igreja, né, esse filho está presente, porque vai ser o futuro. O que ele está absorvendo hoje, daqui a pouco vem a poda neural e ele vai parar de fazer as conexões que ele precisa. Então, invista agora no que você puder, mas principalmente na educação na família. Muito bem, doutora. Doutora Karine. Obrigada, Gui. Viu? Prazer. Um prazer recebê-la aqui. Alegria. Um prazer conhecê-la. Obrigado, doutora. Pode rodar. Muito bem, eu vou falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Você passou o ano de 2025 inteiro dizendo que agora vai, que dessa vez não ia deixar para depois. Eu te entendo. Muitas das vezes, o que te segura é o medo da dor, o trauma com o dentista, a preocupação com o preço, se vai ser caro, e até aquele pensamento de que você mesmo não merece ter um sorriso bonito. Mas deixa eu te tranquilizar. Eu sou o Dr. Thiago Alves aqui da Medic Mais, e aqui você não vai sentir dor, não vai passar medo e não vai ter surpresa com o valor. Tem paciente que até dorme na cadeira de dentista, de tão confortável que é o nosso atendimento. E sobre o preço, pode esquecer essa preocupação. Eu já ajudei milhares de pessoas a resgatar o seu sorriso e a autoestima. E eu te garanto, a condição que eu vou te oferecer, nenhum outro dentista vai fazer por você. Porque eu tenho uma missão de devolver saúde e sorriso e qualidade de vida para as pessoas. E isso ninguém faz como eu faço. E agora é a sua vez. Você vai agendar hoje e começar um 2026 com um novo sorriso e uma nova vida. Clique no botão abaixo ou ligue, fale com a minha equipe e venha realizar o que você prometeu para você mesmo há muito tempo. E eu te espero aqui na Medic Mais. O prefeito de Patos de Minas, presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, afirmou hoje que pretende disputar o governo de Minas Gerais nas próximas eleições, caso o senador Cleitinho Azevedo não seja candidato ao cargo. Põe na tela. Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito explicou os motivos pelo qual o levaram a se filiar ao Partido Republicanos. Ao comentar a decisão de ingressar no partido, o prefeito destacou que a escolha ocorreu por afinidade ideológica e trajetória política. No sistema político brasileiro, você não pode candidatar sem ter partido político. É obrigatório ter partido político. Eu até sou favorável a candidaturas independentes, sem partido. Mas no Brasil você é obrigado a estar afiliado a um partido. E o partido que mais se aproxima nesse momento daquilo que Minas Gerais precisa e daquilo que eu acredito, um partido mais à direita, que sempre foi a minha trajetória. Eu tive vários convites também de outros partidos, mas por uma questão de coerência, por uma questão de trajetória, eu fiz essa opção pelo partido do governador Tarcísio de Freitas, que é o governador que eu mais admiro hoje no Brasil, e também do senador Cleitinho, que é um amigo, pelo qual eu tenho muita consideração. E a gente está trabalhando muito para apresentar um projeto de futuro. O prefeito ainda fez críticas ao volume de investimentos realizados atualmente em Minas Gerais. Segundo ele, os recursos destinados aos estados são insuficientes e a realidade precisa mudar. Falcão defendeu maior atenção às demandas dos municípios e afirmou que, caso dispute o governo, pretende priorizar políticas que ampliem os investimentos e fortaleçam as cidades mineiras. A gente não pode ficar 3 eleições seguidas só apontando os culpados do passado. Ainda que existam mesmo, ainda que realmente o Fernando Pimentel não pode voltar ao governo, mas tem gente que está usando esse fantasma e se escorando só nisso, Isso é muito pouco para Minas Gerais. Nós temos que falar de infraestrutura, de inovação, de tecnologia, de investimentos reais, de transformação da realidade das pessoas, porque quando você pega Goiás, Mato Grosso,
Paraná, especialmente São Paulo, que tem a melhor infraestrutura do Brasil, você vê que esses estados estão à frente de Minas Gerais. Ou seja, nós estamos perdendo o bonde. Isso não pode acontecer, porque a reforma tributária, eu quero chamar a atenção aqui para um ponto que é muito importante. As pessoas não estão se lembrando disso, mas dentro de 5 anos, a reforma tributária ela vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. Não vai ter mais incentivo fiscal, isenção fiscal. Que hoje Minas atrai investimentos com isenção fiscal, Goiás também consegue, isso vai acabar, o imposto vai ser o mesmo para todos os estados. E aí o que vai ser decisivo para você atrair e manter investimentos? Estradas, ferrovias, infraestrutura. Aí Minas Gerais está à frente desses estados que eu citei ou está atrás? Está atrás, gente. Está atrás. Minas Gerais não está conseguindo manter as estradas estaduais, as federais da mesma forma. Segundo Falcão, se o senador Cleitinho, agora seu colega de partido, confirmar candidatura ao Palácio Tiradentes, terá seu apoio. No entanto, caso o senador não dispute o governo estadual, ele se coloca como opção dos republicanos. O Republicanos vai ter candidatura a governador em Minas Gerais. Esse é o fato. O Cleitinho lidera todas as pesquisas, ele tem meu apoio, nós estamos trabalhando para lançar a candidatura dele e nós temos também a opção de lançar o meu nome. Esse compromisso foi feito com o presidente nacional do partido, do Republicano. Se o Cleitinho não for candidato, eu venho candidato. Ou seja, nós temos 2 nomes que estão trabalhando em um só projeto. E a gente está muito alinhado nisso. A questão de qual posição que vai ocupar cada um, né, como que isso vai ser até o final, isso aí só mesmo na hora das convenções, né, que isso fica mais à frente. Falcão segue à frente da prefeitura, pelo menos até o dia 4 de abril, data em que ele deve deixar o cargo, caso queira ser candidato nas eleições de 2026. Eu tenho um caso específico, porque eu estou prefeito de Patos de Minas, presidente da Associação Mineira de Municípios, e a legislação ela determina o meu afastamento até o dia 4 de abril, se for ser candidato. Então tem uma decisão a ser tomada aí, principalmente no próximo mês. Ainda não tem essa definição. Agora, para Patos de Minas, para a região, é importante deixar claro que é uma oportunidade da gente retomar, ter mais força no cenário estadual e nacional. Isso é fato, a gente já está participando de todas as discussões, isso por si só já é um grande avanço, né? Patos estava isolada há um tempo atrás, não participava nem da Amapar, depois a gente foi presidente da Amapar, agora presidente da AMM, sendo cogitado para essas candidaturas, debatendo com os presidentes nacionais de partido, com o governador, com o senador. E isso deixa a gente muito feliz, porque é importante para a cidade também, né? Leva o nome de Patos de Minas para outras esferas. Muito bem, a gente vai continuar nesse assunto aí, porque caso ele saia candidato, há uma vacância na cadeira de prefeito. Temos uma vice-prefeita que já está lá trabalhando, está lá do lado, está sempre junto. Vamos saber como é que vai ser essa coisa aí. Vamos continuar falando sobre isso aqui, me dá só um tempinho aí. Eu vou falar para você da rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, onde você vai encontrar um combustível limpo, combustível legal, um combustível garantido pelo proprietário do posto. Isso é extremamente importante, viu, gente? A legalidade do combustível. A gente vê aí notícia sempre de combustível ilegal e que prejudica muito o motor do seu carro, o motor do seu veículo. Lá na rede Queiroz de Melo de postos de combustível, comprovadamente, combustível é legal, combustível de primeira qualidade e é garantido pelo proprietário do posto. Além disso, tem um bom atendimento e tem também promoções toda semana para você em um dos postos. O posto Água Limpa fica na rua Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Vox, no centro da cidade. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova fica na Avenida JK 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Com a notícia de que Luiz Eduardo Falcão se filiou oficialmente ao Republicanos e pode se candidatar a outros cargos políticos, ou governador do estado, ou deputado federal, aí a vice-prefeita de Patos de Minas, a Sandra Gomes, deve assumir a prefeitura
pelos próximos 2 anos, a partir do dia 4 de abril. Ela falou sobre isso durante essa coletiva, uma coletiva ontem. Põe na tela. Deputado federal ou governo de Minas. Independente de qual seja o cargo que Falcão almeje, em caso de uma possível candidatura, Sandra assumirá a Prefeitura de Patos de Minas pelos próximos 2 anos. Durante coletiva de imprensa, ao ser questionada sobre a sua preparação para se tornar a segunda mulher prefeita do município, Sandra alega que está preparada desde a sua primeira eleição ao lado de Falcão. Para pegar o bastão, qualquer pessoa que seja um vice-prefeito ou uma vice-prefeita, ela tem que estar preparada para pegar o bastão desde o primeiro dia de mandato, portanto, desde o 1º de janeiro de 2021, né? Uma vez que eu também fui reeleita ao lado do nosso prefeito Falcão. E essa filiação que aconteceu ontem é uma filiação que já vem há algum tempo sendo costurada, muito bem pensada, né? Não é nenhuma decisão de que ele vá para algum cargo X ou cargo Y. Isso ainda está sendo costurado, isso ainda está sendo pensado. E eu já venho trabalhando ao lado da secretaria já de um longo período, né? Não é de agora, não é pode até soar, né, como um aquecimento, mas em razão do nosso prefeito Falcão ser um prefeito muito atuante, não só um prefeito muito atuante por nossa cidade, mas também pela Associação Mineira de Municípios, a qual ele é o presidente, né, ele tem condições de estar mais fora da cidade, de estar em Brasília, de estar em Belo Horizonte, né, atrás de recursos para nós, e isso permite com que ele, né, cada vez mais ele dê, tanto aos secretários, tanto à vice-prefeita que sou eu, liberdade para poder trabalhar, né, é o que nós estamos fazendo. Olha, cresce esse assunto, né? Principalmente nesse momento agora, vai se discutir muito sobre isso no mês de março, e a gente vai acompanhar tudo de perto para você não ser pego de surpresa, né? Vai ter o andamento disso no dia a dia, todos os dias nós estaremos atentos a qualquer mudança, a qualquer informação, e a gente traz isso aqui para você. Porque isso, queira ou não queira, mexe com a sua vida, né? Mexe com a vida da cidade. Então nós precisamos estar atentos a todas as movimentações. Olha, a gripe não é só um resfriado comum, viu? Ela pode causar complicações sérias, afastar colaboradores do trabalho e impactar diretamente a rotina e os resultados das empresas. Febre alta, dores no corpo, cansaço intenso e até problemas respiratórios mais graves fazem da gripe um risco real, principalmente em ambientes corporativos, onde o contato é constante. E é por isso que prevenir é sempre o melhor caminho. No Unilab, as empresas contam com descontos especiais na vacina da gripe para proteger os seus colaboradores com segurança, qualidade e responsabilidade. Entre em contato com o Unilab. Os telefones estão aí na tela. Leve a vacinação para os seus colaboradores e mantenha o seu time protegido durante todo o ano. Unilab é o nosso laboratório. Moradores da zona rural de Presidente Olegário denunciam o abandono de uma estrada que dá acesso ao distrito de Cruzeiro da Prata. Segundo as famílias, estudantes estão perdendo aulas, pacientes correm riscos para chegar ao hospital e idosos já enfrentam falta de remédios e até de alimentos por causa da dificuldade de acesso. A situação, de acordo com os moradores, já se arrasta há cerca de 3 anos nessa estrada. Põe na tela, vamos ver. As imagens falam por si. Buracos, atoleiros de lama enormes e trechos quase intransitáveis fazem parte da rotina de quem depende desta estrada. Moradores e produtores rurais do distrito de Cruzeiro da Prata, pertencente ao município de Presidente Olegário, afirmam que este problema não é recente e que a situação se repete ano após ano sem solução definitiva. Todo ano está sendo a mesma ladainha. Chega nessa época de chuva, a gente sabe que realmente não tem como as estradas estar em perfeitas condições, mas tem que estar pelo menos transitável para você ir e vir sem nenhuma intercorrência, né? Aqui tá o caso assim, que se você precisar ir na cidade, coisa de saúde, você não consegue.
tem 5 anos que a maioria dos consertos, na verdade, da Estrada da Prata, quem faz é meu marido e um outro produtor rural. A gente sempre pede a ajuda da prefeitura, mas eles mandam uma vez a patrol. Inclusive, eu estive na Câmara Municipal na última reunião, cobrando essa ajuda mais do município. O que eu quero deixar bem claro aqui é que eu acho um desaforo eles têm que alugar máquina por conta própria para fazer um serviço que é de obrigação do prefeito e da prefeitura, e ela tem que contribuir com impostos. Tá, aqui tá uma trabalheira que essas estradas, me levantando muito cedo e arruma os meninos para ir para a escola, o ônibus não passa. O dia que o ônibus passa, os meninos vão só até um bocado da estrada, tem que buscar os meninos de volta para trás. E o ônibus não consegue ir. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. E as crianças que saem cedo de casa, criança pequena, igual tem alguns vídeos aí, correndo risco. Segundo as famílias, por causa da dificuldade de acesso, os estudantes estão perdendo aulas. Além disso, após mudanças na linha do transporte escolar, as crianças precisam sair de casa por volta das 4 horas da manhã e só retornam por volta das 2 da tarde, e mesmo assim, correndo risco de vida com as condições da estrada. Vocês acham que nós fica brincando? Vocês estão fazendo hora demais com nós. Olha o tamanho da criança que saiu 4 horas. Ou a outra petitinha ali, ó. 4 horas pra vir buscar os meninos aqui, ó. E o ônibus pronto aqui por falta de estrada. Não, só vocês têm que ver isso aí, porque já tá demais. Vocês já tá fazendo hora com nós. Não tem jeito, não. Olha aqui a condição, ó. Olha lá. Encostou o suai do ônibus, ó. E essa estrada aqui foi arrumada, mas não rumo o trem bem feito, né? Eu tenho 2 crianças que fazem o uso do transporte escolar. Eu acho um absurdo. Saiu uma criança aí, o ano passado estava com 4 anos. Esse ano, o mais novo está com 5. Sair às 4h30 da manhã e chegar às 1h40, 2 horas da tarde em casa. Hoje mesmo, antes de procurar a reportagem, eu entrei em contato com a secretária de Educação e a única resposta que eu obtive foi que nessa época, realmente, as estradas são ruins, isso aí a gente está cansado de saber, só porque se fizesse a correta manutenção na época da seca, a gente não estaria na situação que está hoje. O trajeto é muito pequeno, só que muitas das vezes o ônibus ou o veículo que busca demora muito tempo porque a estrada é muito ruim. Poderia sair mais tarde de casa, chegar mais cedo em casa com maior segurança, se a estrada desse condição. Quando começou a estragar, a gente ligou para eles, aí eles falaram que vinham. Eles já estavam aqui perto, para poder ir com os capatrolas, com os caminhões trabalhando aqui perto. Meu marido foi lá 2 vezes atrás deles. Eles falaram, quando a gente estiver subindo, a gente vai passar lá e arrumar lá para eles. E nós ficamos esperando. Foi embora, não veio cá. Aí eu pensei assim, quando for no começo do ano, eles vão vir, né? Porque as aulas vão começar e eles até hoje não apareceram. Os pais relatam que os filhos enfrentam frio intenso e chuva ainda de madrugada e muitas vezes não conseguem completar o trajeto até a escola. Há relatos que os alunos adoecem por causa da rotina exaustiva e os próprios pais precisam ajudar a desatolar o ônibus. Olha o estado disso, aqui, dessa estrada. Olha o que aconteceu aqui, ó. O ônibus cheio de criança da escola. Olha aqui o que segurou esse ônibus aqui para evitar uma tragédia. Olha o tamanho da ribanceira aqui, ó. O último agora, eles foram 2 dias só. E parece que assim, antes do carnaval, foi 8 dias de aula. De 8 dias, eles conseguiram chegar só 2 dias, parece que 3 dias eles não foram, 2 dias eles foram e atolaram, e 2 dias eles conseguiram chegar, mas chegou atrasado. Muitas das vezes, foi inúmeras vezes, que eles saíram de casa, vai até no meio do caminho, o motorista liga para buscar porque o ônibus estragou, o ônibus atolou, na seca é o ônibus estragando, na época da chuva é o ônibus atolando.
e sempre esse horário. A minha, eu não vou mandar para a escola enquanto não arrumar. O que adianta eu levantar elas de manhã cedo, 4 horas da manhã que eu levanto ela todos os dias, mas depois dela pegar o ônibus e encaminhar nada, já tem que buscar a menina no meio da estrada para trás, não tem jeito. O problema também afeta o acesso à saúde. Moradores afirmam que, em caso de emergência, o trajeto até o hospital pode levar quase 3 horas. Atraso que, segundo eles, pode custar vidas. Se ficou ofendido com um bicho peçonhento e tiver que ir para um socorro rápido na cidade, além da ambulância não vir buscar porque não tem estrada, não consegue chegar no hospital. E aí, morre? Não está passando carro pequeno. O meu marido, até na entrevista eu falei, a gente tem uma caminhonete, que é um carro mais alto, em 40 quilômetros ele gasta mais ou menos 3 horas de prazo, pra você ter uma ideia. Carro pequeno, baixo, não passa, tem os locais que tem os atoleiros, não passa. Indignados, os moradores cobram providências da prefeitura e também dos vereadores do município. Eles afirmam que se sentem esquecidos e pedem uma solução urgente e definitiva. O mais urgente que nós estamos pelejando também é a questão desse horário, porque as crianças vivem doentes, não estudam direito porque já chega na escola cansado, os ônibus não têm condições adequadas para eles pelo horário para descansar até a chegada na escola. E as estradas, quando vier arrumar, que arrume bem feito, que faça o serviço dele com a seca bem feito, para agora, nesta época, não ter esse caos. Eles não colocam cascalho. E aí eles inventam essa desculpa. No período da seca, eles falam que não tem cascalho. No período da chuva, eles inventam que não pode mexer porque vai fazer mais bagunça. Então fica desse jeito, vai para lá, vai para cá. Eu deixo claro aqui a minha indignação com o prefeito, mas também com a Câmara de Vereadores, que é conivente com o que ele está fazendo e não cumpre com o dever dela, que é de fiscalizar e obrigar ele, nem que seja na lei. O prefeito Renis Cambraia informou que as recentes chuvas têm dificultado a manutenção das estradas rurais, já que caminhões e maquinários não conseguem operar adequadamente nesse período. Destacou que realizou investimentos significativos na recuperação das vias e afirmou que a situação também atinge outros municípios da região. Disse ainda que os serviços de manutenção serão intensificados após o fim do período chuvoso. E isso a gente pode fiscalizar, né, prefeito? Isso nós vamos estar aqui acompanhando e vamos saber. Aliás, nós queremos fazer isso aí. O programa vai fazer isso aqui na região. Vamos conferir os municípios. Quem é que está trabalhando na zona rural na época da seca? Quem estará arrumando as estradas rurais na época da seca? Que é a época certa de arrumar. Mas arrumar de uma maneira com a qualidade definitiva, né? Nós também recebemos reclamação da estrada que liga André-Xé a Galena, lá em Presidente Olegário. Sobre isso, o prefeito Renis Cambraia informou que as equipes estão trabalhando em pontos críticos e já estão sendo feitas as manutenções. Disse ainda que o planejamento é dar continuidade a essas manutenções de mais de 10 mil quilômetros de estradas. A vida não está fácil não, viu, prefeito? Vai ter que fazer, né? Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipan estão abertas. Invista no seu crescimento profissional, fortaleça o seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas de conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pós.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Voltando a falar sobre as estradas em Presidente Olegário, 3 vereadores daquela cidade, o Júnior Enfermeiro, o Silvio Cunha e Delma Batista, protocolaram ontem uma representação no Ministério Público contra o município, denunciando o estado precário das estradas rurais que dão acesso à comunidade de Cruzeiro da Prata e áreas vizinhas. No documento, os parlamentares afirmam que os trechos estão praticamente intransitáveis, com buracos, lama e sem manutenção, que tem gerado prejuízos à população local. Segundo eles, a situação vem causando atrasos e risco no transporte escolar de crianças e adolescentes, além de dificultar o acesso a serviços essenciais
como atendimento médico e abastecimento. O promotor de justiça, Dr. Bruno Rossi, informou que a representação dos vereadores será anexada a um procedimento já aberto por denúncias de usuários e que foi expedido ofício ao prefeito para esclarecer as ações já tomadas sobre esse problema. A prefeitura ainda sobre isso ainda não se manifestou. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Vamos lá com a dona Ayandra, né? Alguma novidade, ô Ayandra, lá de Juiz de Fora, de Ubá, lá da Zona da Mata Mineira? Sim, Gui, agora há pouco o Corpo de Bombeiros fez uma live aí no Instagram oficial, né, trazendo mais atualizações, informações sobre esse fato. A nossa repórter e produtora Amanda acompanhou, né, essa live e trouxe pra gente algumas informações. De acordo com as autoridades em Ubá, as buscas estão acontecendo de forma superficial, com o uso de drones, embarcações e aeronaves, conforme informado na manhã de hoje. Presos foram encaminhados para a cidade, né? O governador Romeu Zema disse aí que encaminharia detentos até a cidade de Ubá para ajudarem na limpeza das vias, já que as ruas estão tomadas por lama, e o foco principal dos trabalhadores no momento é a cidade aí agora de Juiz de Fora. A chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, a Letícia Camboja, pediu às famílias das vítimas que apresentem com documentação aí das vítimas para que a identificação possa ser feita. Inclusive fotos, né, podem ser apresentadas. Além disso, destacou que a Polícia Civil reforçou o efetivo para emitir carteira de identidade para quem perdeu os documentos num desastre, e disse ainda que 45 corpos já foram liberados pelo ML em Juiz de Fora. E o Coronel Luz, que é o comandante da 4ª Região da Polícia Militar, também participou da coletiva, relatou que o efetivo da Polícia Militar foi reforçado e que a corporação está realizando atividades não típicas neste momento de resgate, e foram empenhadas aeronaves e embarcações também da Polícia Militar de Meio Ambiente. Gui, a gente sabe, né, que tem a atuação também dos bombeiros militares aqui de Patos de Minas, de Patrocínio, naquela região. Nós mostramos isso ontem, né, que eles foram encaminhados para aquela cidade. Hoje nós tentamos aí entrevistar alguém, né, um desses militares que está lá, para que participasse com a gente ao vivo, trazendo informações, mas como já era esperado, eles estão com foco aí no resgate dessas vítimas, né? A gente tem informação aqui que militares de Patos de Minas, que fazem parte do Corpo de Bombeiros, atuou no resgate de pelo menos 4 corpos, e a gente acompanha agora essa atuação dos bombeiros na reportagem. Os temporais deixaram pelo menos 3.000 pessoas desabrigadas, 400 desalojados e 47 mortos na zona da Mata Mineira. Em Ubá, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais registrou o pico de 93 ocorrências simultâneas. Na cidade, 60 pessoas foram resgatadas com vida no momento mais crítico das chuvas. Segundo o balanço mais recente da corporação, 6 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas. O município possui 38 desabrigados e 321 desalojados. Já em Juiz de Fora, são 400 desabrigados e 200 desalojados. 32 pessoas morreram e outras 32 estão desaparecidas. Uma força-tarefa formada por diversos órgãos estaduais está na região e atua no trabalho de resgate e auxílio das vítimas, assim como na reconstrução das áreas afetadas. Bombeiros militares de Patos de Minas e Patrocínio foram destacados para auxiliar nos trabalhos em Juiz de Fora. Nesta quinta-feira, a equipe atuou no bairro Esplanada, em uma casa de 3 pavimentos que cedeu
cedeu. 5 pessoas de uma mesma família estavam no local e 4 corpos foram localizados. A atuação acontece de forma conjunta com diversas equipes, inclusive equipes terceirizadas da Prefeitura da cidade, que forneceram retroescavadeira e caminhões. Equipes da Anatel também estão no local, tentando fazer o rastreamento de sinais de celular. Das equipes da nossa região, são 8 militares e 4 já foram empregados nessa frente de trabalho no bairro Esplanada. E outros 4 militares estão na equipe de espera e serão empenhados no turno B, o turno da noite, porque os trabalhos ocorrem de forma ininterrupta em várias frentes, que estão trabalhando 24 horas por dia. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, se manifestou sobre o desastre. Ele destacou ações imediatas feitas pelo governo para auxiliar na situação, dentre elas o adiantamento do repasse financeiro anual para a saúde na cidade. Tivemos esse grande desastre na Zona da Mata, especialmente em Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa. São municípios que o Estado prontamente foi ao encontro para buscar soluções. Primeiro, a solidariedade minha e toda a equipe da Secretaria de Saúde do Governo de Minas, às famílias dos vitimados, aos amigos, que é sempre lamentável, a gente nos entristece muito com essa perda. Mas eu queria colocar algumas ações imediatas que o Governo de Minas, pela Secretaria de Saúde, vem fazendo. Primeiro, além do suporte em relação aos pacientes graves e urgentes, isso aconteceu no próprio Hospital João Penido, em Juiz de Fora, também na organização da recondução dos pacientes da região para Barbacena, no outro hospital nosso, deixando Juiz de Fora para atender a sua população, tirando esse peso de Juiz de Fora. Além disso, adiantamos todo o repasse do ano aos hospitais de Juiz de Fora, todos eles, de Ubá, para que a gente consiga também garantir esse fluxo e expansão da assistência nesse momento. Temos alguns pedidos específicos, como o bar de medicamentos, que atingiu postos de saúde, e estamos fazendo toda essa distribuição na sua necessidade, a possibilidade de fazer agora novas reformas, rapidamente novos equipamentos, como rede frio, para poder armazenar vacinas e medicamentos, e isso está sendo feito de forma imediata. Então estamos em conjunto com cada um dos municípios, para que a gente consiga amenizar e dar uma resposta imediata a esse grande desastre que aconteceu. E em Patos de Minas, a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Câmara Municipal e Redicop realizam a campanha Pato Solidária. Estão sendo arrecadados produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza até o dia 5 de março. Os itens podem ser levados até a sede da Prefeitura, até o antigo Fórum na Avenida Getúlio Vargas, ao Corpo de Bombeiros e ao Cristavo. A Redicop será responsável pelo transporte de todo o material arrecadado até as vítimas. Muito bem, por hoje é só, né? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua atenção. Amanhã tem mais. Meio-dia, sexta-feira, tem música. Amanhã estarei aqui meio-dia esperando você. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.